Além de tudo também, né, atletas novos dentro do clube e atletas que são jovens também, que são provenientes das categorias de base do clube, como é o caso do Cauê. Fábio, boa tarde, parabéns pela vitória. Jonatas Santos, canal BTB Esporte. Queria que você falasse, nesse primeiro contato com os jogadores, o que você tem passado para eles, principalmente na questão psicológica, a mentalidade, para essa partida de decisão quarta-feira na pré-Libertadores. Principalmente nos bastidores, no vestiário, a forma que você tem passado para eles. Como auxiliar da casa, eu já vinha trabalhando, né, com os atletas, já estava habituados a ter um contato diário. Eu acho que o principal é passar tranquilidade em relação à questão de que forma que a gente vai conduzir a questão do jogo quarta-feira, se, né, porventura, a gente tiver essa possibilidade. Os atletas, eles são atletas com alto nível, como eu estava falando hoje até e conversando com alguns, são atletas de muito nível, são atletas que são que muitos clubes e outros lugares, até fora do país, né, gostariam de ter, e a gente tem essa oportunidade de ter esses atletas no Botafogo. Então, acho que o principal é passar tranquilidade, confiança. E principalmente, né, eu brinco, né, muito, eu falo assim que quando a gente está nessa função e está à frente, a gente tem que vender algo. Então, quanto mais positivo for a venda, melhor. Quanto mais claro for a venda, melhor. Então, quanto mais esforço a gente exigir desses atletas em relação à questão, principalmente do nível de concentração, e todos sabem da importância do jogo de quarta-feira. Acho que nenhum dos nossos atletas hoje entende que é um jogo como um jogo qualquer. E a Libertadores é isso, são decisões, e quarta-feira a gente tem uma decisão em casa aí. Fábio, André, boa noite. Jéssica Dias, canal Band Esporte. Eu queria fazer uma pergunta para cada um. Para o Fábio, na hora que a gente volta ali do segundo tempo, você acabou confirmando para mim que estava preservando o Tiquinho, por isso a mudança. E aí eu queria te perguntar sobre isso, nessa linha, né? Se, por exemplo, o Eduardo e o Hugo também foi nesse sentido que eles ficam no banco de reservas essa tarde, perdão. E para o Mazzuco, eu queria perguntar, é claro, né, sobre a questão de pensamento em novo treinador, se essa é uma ação que está sendo realmente comandada pelo John Textor, ou se há uma indicação, como que isso funciona, né, esse mecanismo de pensar em um novo comandante, se a ideia já é ter esse novo comandante, pelo menos o nome, para o jogo da quarta-feira. E é claro, né, infelizmente a gente tem esse feito trágico do falecimento da mãe do Textor, e aí a gente pensa de que forma isso pode, né, interferir nessa situação. Obrigado, boa noite. Primeiramente, né, respondendo a tua pergunta, a gente tem um setor de performance dentro do clube, que é um setor muito competente, então a gente tem os dados ali em relação à parte física, os dados dos últimos jogos, e de acordo, como eu falei, a gente vai ter uma sequência aí de jogos aí um pouco pesada essa semana. Então, alguns atletas a gente optou, e eu acho assim, não é só pela questão do descanso, eu acho que é pela questão da oportunidade para outros atletas. Eu acho que acho que um plantel ele se forma através de oportunidades. E quando você tem outros atletas que a gente visualiza também boas condições, que tem qualidade dentro do jogo, é importante esses atletas terem minutagem, porque daqui a pouco os atletas vão ser importantes dentro do processo de construção da equipe. A gente conta com esses atletas que estavam no banco hoje para o jogo de quarta-feira, mas vamos valorizar principalmente os atletas que entraram hoje no jogo, que tiveram uma performance legal, tiveram uma performance interessante e estavam esperando uma oportunidade como essa também. Bom, sobre a questão do treinador, claro que acho que primeiro é importante deixar claro, né, às vezes as pessoas personificam demais os processos, né, que é o fulano, o ciclano, enfim. Acho que as decisões do Botafogo, da Eagle, sempre foram da mesma forma. Passa pelo John, por mim, por Alessandro, por Tairo, enfim. Todos têm a sua contribuição nas decisões, né? Não existe o treinador do X ou do Y. Então, quando a gente toma uma decisão em conjunto de todos, como vai ser feito agora também, né? O John é o nosso chefe, ele é o poder de decisão, e a gente precisa, claro, que trocar mais informações possíveis para tomar uma decisão assertiva, que é o que vai ser feito. Então, a partir do momento que decidiu-se a não continuidade do Thiago, né, a gente já vem trabalhando com nomes, com o John, todos em conjunto, discutindo para a gente fazer isso com calma. A gente, claro, tem a questão do Fábio que está conosco, a gente fica muito tranquilo em relação a isso, porque o Fábio é um assistente do Botafogo, né? Então o trabalho dele é no clube conosco, então ele vai estar à frente enquanto for necessário. Então, assim, claro que a gente quer definir, né, o mais rápido, mas também tem que ser algo feito com cuidado.
A questão do John, o John é uma pessoa muito presente todo dia conosco, a gente troca ideias sempre, então não é isso que afetará o processo, acho que é o cuidado que a gente vai ter sim, para tomar uma decisão, né, mais assertiva possível, são as decisões que a gente toma. A gente sempre toma decisão para acertar, né? A gente quer que dê certo sempre. Então, é como o processo vai ser feito. Fábio Mazzuco, tudo bem? Boa tarde. Thiago. Eu vou fazer uma pergunta e quem se sentir mais à vontade pode responder. O que mais a gente tem ouvido falar no Botafogo na última semana, nas últimas semanas, é a questão de um lado mental, trabalho psicológico e coisas relacionadas a 2023. O que passou já está registrado, não vai voltar atrás, está marcado, e o que o Botafogo pode construir daqui em diante, né, é o futuro do clube. Então, minha pergunta é em cima disso, se é um momento para o Botafogo tentar cortar qualquer tipo de comparação, comentário, se dá para fazer isso, se é difícil ou simples, de ano passado para agora. Pensar no hoje para frente, para que isso não afete, né? Foi comentado na última coletiva pelo próprio Thiago Nunes, questões de atletas, né, do ano passado, o desgaste. Hoje a torcida ela está um pouco na bronca, está pegando no pé. Então, se seria um momento ideal para cortar na raiz algo que seja comparativo ao ano passado e pensar daqui em diante que talvez possa melhorar toda essa questão, né, de aspecto mental, psicológico, cobranças e tudo mais. Thiago, assim, o nosso recorte ele precisa ser 7 de janeiro de 2024. Essa é a nossa temporada, né? Por mais que ainda haja ruído, e eu sempre falo que o que nós vamos melhorar o clube sempre é de dentro para fora. Quanto melhor a gente estiver dentro, no clube, com o trabalho, com os resultados, a gente vai melhorar o aspecto fora do clube, o externo, né? E essa é a nossa linha. Não tem como fazer diferente, né? A nossa análise de temporada, as críticas, ela tem que ser feita a partir de 7 de janeiro, porque essa é a temporada 2024 e a gente também tem que se pautar nisso. A nossa vulnerabilidade ou as nossas melhorias que a gente tem que implementar, elas têm que ser para esse ano, sim, né? Acho que essa é a linha de corte. Então, essa é a nossa avaliação. A gente precisa melhorar de dentro para fora. Nós aqui precisamos nos organizar, que é o que está sendo feito. O Botafogo inicia 2022, né, com uma melhoria, 2023 tem uma outra melhoria, 2024 a gente segue o processo de trazer coisas novas esportivamente e também como clube, né? Então essa é a nossa linha. Lógico, não é um trabalho fácil, porque a gente tem nossas metas, objetivos e a gente quer conquistá-los. E esse ano a gente de novo quer conquistar os objetivos e a gente já tem quarta-feira uma decisão importantíssima e fundamental para nós, né? Até falo, né, os torcedores que estiverem conosco, agora é hora de apoiar, é hora de dar tranquilidade aos jogadores. A gente não tem problema nenhum com a crítica da torcida. A torcida tem todo o direito sempre, mas eu faço um pedido de passar essa tranquilidade aos atletas para eles poderem trabalhar realmente, para a gente recuperar um melhor momento, para a gente poder estar melhor e decidir esse jogo de quarta, né? Que as críticas sejam para nós, para mim, para a diretoria, enfim, mas poupar um pouquinho os atletas. Muitos desses atletas tiveram propostas de clubes, não foi só o Tietê. Muitos atletas fundamentais do clube tiveram propostas, inclusive de rivais, e estão conosco aqui. E eu falo, Júnior Santos, Eduardo, Tiquinho, Marlon Freitas, enfim, outros jogadores. Então, tiveram propostas e estão conosco. Eles ficaram porque eles acreditam no clube. Então, a gente não pode deixar de acreditar. Por isso que eu falo, claro, é um trabalho fundamental de dentro para fora, mas a gente quer o apoio, dar essa tranquilidade para a gente poder resgatar, né? E a torcida do Botafogo ela tem uma característica importantíssima que é estar junto com a equipe. E é isso que a gente quer. Então pode deixar as críticas para mim, não tem problema. Mas vamos deixar os atletas tranquilos para trabalhar. Os atletas é que são a razão do time do Botafogo. Eles são o time hoje, né? O torcedor é torcedor de clube, mas eles fazem o time do Botafogo de hoje. Então a gente precisa apoiar esses caras. O torcedor não é o que picha, não é o que faz essas confusões aí, não é o que faz esse tipo. O torcedor é o que está aqui, que torceu, que vaiou no final, ou enfim, não tem problema. Aquele que picha, para mim, não é torcedor. O cara tem que amar o clube dele. E ele tem que amar o Botafogo. E amando o Botafogo, ele tem que apoiar o time que ele tem hoje. Criticar, mais uma vez, não é o problema, mas deixa pra gente a crítica, então. Preserva os jogadores para a gente dar uma tranquilidade, porque nós temos um bom elenco. Nós vamos desenvolver, tem jogadores lesionados que vão voltar, tem jogadores que acabaram de chegar, tem trabalho que vai ser feito, está tudo... Lógico, a gente quer o resultado imediato.
mas a gente está trabalhando para ter o melhor resultado possível. Então, eu só peço esse apoio aos atletas, ao time do Botafogo, para que a gente possa desenvolver. E quarta-feira a gente tem um jogo fundamental, que a gente precisa de toda a energia possível. Acho que são 15 mil ingressos vendidos já, Marcão? Assim, hoje é sábado, né? Então é um número bom. Espero que dobre isso para quarta-feira, que a gente resgate a energia do Nilton Santos, que a gente resgate a alegria dos caras, do torcedor, do jogador. É isso que a gente precisa. Esse é o nosso time. E ele é um time bom, e ele vai melhorar ainda mais. E a gente precisa estar todo mundo apoiando. Esse é o torcedor que a gente realmente valoriza, né? O cara que vem aqui, que apoia, que critica, que vai. Não esses caras que fazem essas coisas que, para mim, não são torcedores do clube. Eles não amam o clube, né? Eles têm alguns outros interesses. Mas o verdadeiro é o que a gente quer que esteja com a gente sempre, tá? Independente do momento. Desculpa se eu me alonguei, mas... Boa tarde, Mazzuco, Fábio. Pegando até o gancho do final da sua resposta, já ia perguntar justamente isso para o Fábio. Qual a diferença que faz ter a atmosfera de um estádio cheio, comparando ao que foi o estádio hoje, que não teve um público tão grande assim? E uma pergunta ao Mazzuco também de forma bem objetiva. O Botafogo hoje tem negociação com algum treinador ou ainda está na fase de levantamento de nomes, de estudo, enfim? Da minha parte, a gente está em levantamento e discussões de nomes ainda do treinador, tá? Com relação à questão do estádio, para mim é bom, né? Eu consigo comunicar com os atletas, né? Mas não é o ideal, né? O ideal é que você tenha o torcedor, o ideal é que você esteja com o estádio cheio, o ideal é que você consiga ter uma atmosfera, né? Que o atleta ele se sinta realmente em casa. E eu acho que acredito, né? Que seja isso que a gente precisa na quarta-feira. Acho que ter um estádio cheio, ter a capacidade esgotada, se for possível aí, para que os atletas se sintam novamente em casa. Eu acho que é isso que faz a diferença. E o que foi feito e o que é feito na nossa torcida é o que faz a diferença para o nosso jogador. E esse respeito que eles têm também em relação a estar no Botafogo. Eu acho isso muito importante. E é isso que a gente espera, né? Por isso que eu fiz a brincadeira. Estádio vazio é mais fácil para o treinador, né? Acaba escutando a comunicação com os jogadores, mas não é o que a gente quer. A gente não quer que eles escutem, quer que eles escutem a torcida. Eu acho que isso é um dos pontos principais para o jogo de quarta-feira. A minha pergunta agora é para o Mazzuco. Você falou, né, que tem calma, está na fase de levantamento de nomes, mas acho que existe a curiosidade da parte do torcedor também para saber qual é o perfil de treinador que o Botafogo busca. Se é um treinador mais experiente, se é um treinador de fora, se vocês estão prospectando o mercado também até mesmo aqui dentro. Queria que tentasse assim, dizer mais ou menos qual é esse perfil de treinador que o Botafogo está buscando, que já passou por diferentes perfis até agora, e também sobre a questão do Alan, como está a situação dele, se ele vem logo, se vai esperar até o meio do ano. Obrigada. Nós não falamos do Alan, né? Não, o Alan, ele tem sim um pré-contrato firmado conosco. Há uma tentativa de que ele venha antes, assim como o Igor Jesus, atacante. São dois atletas que a gente já tem o compromisso firmado, pensando, lógico, na janela do meio do ano, mas com possibilidades de trazê-los quanto antes, que não é fácil, né? A janela ela encerra também em breve. E sobre o perfil de treinador, assim, a gente precisa de um treinador que chegue nesse momento, entenda o momento do Botafogo, entenda o ano que nós teremos pela frente. E, claro, isso também passa por quarta-feira, pela questão de calendário, enfim. Mas é um treinador que precisa entender, independente da nacionalidade, que ele entenda o momento, que ele atenda aquilo que a gente quer de ter time competitivo, como a gente pôde ter já nessa caminhada, né, iniciada. Claro que para nós hoje é importante que seja um treinador de experiência, que a gente tem hoje um staff muito bom no clube, são profissionais que dão um suporte muito bom e isso facilita, né, para o trabalho do treinador que chega. Então, acho que assim, não tem a fórmula ideal, mas é óbvio que a gente está buscando um treinador que venha agregar ao projeto Botafogo como um todo, não só para um momento do clube, né? Então, essa é a ideia. Só para encerrar, eu queria perguntar para o Fábio, acaba que técnico interino, né, surge assim, situações que a gente olha e pensa, nossa, é uma crise, mas também é uma oportunidade para vocês. Você chegou no clube em janeiro, do interior de São Paulo, hoje teve a chance de comandar a equipe, o estádio não estava cheio, mas é a casa do Botafogo ainda. Eu queria que você falasse um pouco sobre você e sobre como foi, né, essa sua primeira experiência, até porque, como o Mazzuco falou, ainda está na fase de mapeamento de novos treinadores. Enquanto isso não acontece, é você quem comanda o time, e inclusive tem essa responsabilidade até mesmo de convencer ou até mesmo tratar dos atletas na parte psicológica, emocional, etc. Fala um pouquinho como foi para você.
As oportunidades, elas vêm, às vezes, no momento que você não espera. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para isso. E hoje eu sou funcionário do Botafogo, então eu tenho que estar atento a tudo que acontece. E eu, como funcionário do Botafogo, eu tenho que prezar pela instituição. Então a gente está à frente hoje do processo. É uma bela oportunidade, uma oportunidade que a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Não é a primeira vez, né, em relação assim profissional. Tive a oportunidade no Flamengo, tive a oportunidade no Internacional de Porto Alegre também, né, de trabalhar, né, em alguns momentos, mas eram equipes de jovens jogando competição profissional, jogando campeonato estadual também, como está acontecendo hoje. E essa oportunidade do Botafogo realmente talvez, né, seja a maior oportunidade. A ideia é aproveitar. Vamos aproveitar o momento, vamos aprender, que eu acho que todo mundo aprende. E essa é uma oportunidade de aprendizagem, tanto para nós quanto para os atletas também. A gente tem um grupo jovem, né? Muitos atletas novos, como a gente já frisou anteriormente. E valorizar. Eu acho que o importante hoje, para mim, é valorizar. Valorizar o espaço, agradecer o clube, agradecer a entidade, agradecer a Mazzuco, Alessandro, Tex, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Daqui para frente, vamos trabalhar, vamos tentar ajustar e vamos viver dia a dia. Eu acho que esse é um ponto principal da nossa carreira como treinador que a gente tem que entender, né? Sonhamos. Pé no chão, dia a dia trabalhando aqui e aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo hoje aqui no Botafogo. Obrigado, boa tarde, pessoal. Botafogo!